Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E o tema de hoje é falar sobre formação de palestrantes. Por que não para você uma ótima oportunidade de uma nova carreira ou você brilhar, você mostrar todo o seu potencial por meio de palestras. E quero te convidar a ouvir essa conversa que tive com o Sandro Fernandes, nosso parceiro, nesse projeto de formação de palestrantes aqui da Passadori Comunicação. Vamos a essa conversa com o Sandro Fernandes. Então, focando um pouquinho, para você talvez seja muito interessante, justamente para você que nós preparamos essa conversa, não foi programada, que estamos simplesmente abrindo o coração e compartilhando com você esse sonho que está se agora materializando a partir desse trabalho chamado Formação de Palestrantes. Primeiro assim, entendo, Sandro, que para quem é destinado esse tipo de projeto, esse tipo de trabalho? Vou começar, claro, você mandando suas complementações em relação a isso. Eu primeiro identifico assim, pessoas que têm um potencial, uma capacidade, um conhecimento e desejam compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. E não só compartilhar, mas também, por que não, ganhar para fazer isso. Então existe agora, está bombando o mercado de palestrantes, as empresas perceberam o quão é importante trazer especialistas, pessoas que têm um potencial, uma capacidade, em pouco espaço de tempo, ajudar as pessoas a enxergarem um pouquinho mais distante, estimulá-las a uma nova possibilidade, a um novo procedimento, a uma nova carreira, uma nova, enfim, a uma perspectiva de vida. Então, primeiramente, as pessoas que têm isso como talvez uma vocação. Você falou agora vocacional em relação à parte religiosa, mas a pessoa que tem uma vocação para ajudar, para apoiar, para transformar, ou ajudar a pessoa a enxergar um pouco mais distante e conseguir um melhor resultado na vida profissional, na vida pessoal, enfim, na sua felicidade como ser humano, como pessoa. Também vejo como possibilidade aquelas pessoas que se prepararam tecnicamente, estudaram, trabalharam tanto tempo, tantos anos, e chega num certo momento da vida, o próprio mercado de trabalho não valoriza tanto as pessoas que acabam sendo substituídas por pessoas mais jovens, por pessoas, enfim, outra dinâmica. Mas a pessoa juntou tanto conhecimento, tem tanta experiência, e o que fazer com tudo isso? Vai levar para o túmulo? E por que não transformar isso em alguma coisa que seja útil para as pessoas que estão chegando agora? Porque a pessoa estudou, fez mestrado, doutorado, pós-doctor, trabalhou tecnicamente, tem todo um potencial, só que ela perde o emprego, se aposenta ou é aposentada, involuntariamente talvez, mas aí ela vai buscar novamente bater na porta para tentar uma recolocação profissional. Se ela tem lá seu salário, lá, seus 50, 60, 80, 100 mil reais, não importa, num padrão elevado, dificilmente ela vai conseguir uma recolocação, pelo menos valor, pelo menos metade, um quarto, um terço do valor que ela conseguia, pelo fato de ter atingido uma certa condição de vida, uma certa idade. Mas as pessoas têm um potencial extraordinário, só que não estão preparadas para fazerem esse compartilhamento de informações. Então entendo aí também esse nicho. E que outros nichos você identifica, Sandro, além desses que eu falei, que são talvez os mais básicos, mais comuns, que têm atraído tantas pessoas para esse tipo de formação? Tá, eu penso que você que está nos acompanhando, todos nós somos seres feitos para a comunicação, né? Sei lá, nós somos seres falantes, tá, mas e aqueles que não falam? Né? Então, eu penso que todos nós somos seres de comunicação. Tanto é verdade que se nós sairmos da esfera da figura humana e irmos para o reino animal, também comunicam. Um cão, um gato, um pássaro ou qualquer outro animal, conforme você gera uma intimidade, uma aproximação, você consegue entender e ele dá sinais. Então nós somos seres comunicacionais. Você dizia no começo da nossa fala sobre a nossa identidade, a nossa característica social. Aristóteles fala, nós somos um animal político, nós somos seres sociais. Todos nós, desde o nascimento à morte, a gente precisa do outro.
Para você nascer, você sabe, não precisa aqui te contar a história, você sabe como você foi feito, precisou de no mínimo 2 pessoas. E quando você morre, pelo menos de 2 também precisa, alguém para cavar o buraco e outro para te jogar lá dentro. Então você precisa do outro. Então eu penso, que esta formação específica, formação para palestrantes, ela atende uma primeira necessidade do ser humano, que é se comunicar. Agora, o que comunicar? Nós já falamos muito sobre isso, às vezes você tem uma ótima história para contar. Você teve uma experiência de vida que você fala, caramba, isso pode ajudar alguém. Isso pode construir uma realidade diferente. Então, além da nossa necessidade de sermos comunicantes, a nossa necessidade, e quem tem criança sabe a importância da contação da história, né? A nossa necessidade de contar os relatos, as nossas experiências. E, num processo de validação, perceber o quanto isso pode ser importante para o outro. Então, por exemplo, quando eu conto a minha jornada vocacional e quando eu me apaixono pela Márcia, ou quando eu falo sobre as minhas experiências como palhaço de hospital, ou agora como psicanalista, os relatos que eu ouço no set psicanalítico. Há histórias interessantes. Então, são 2, a nossa necessidade de nos comunicar, por uma questão, inclusive, da relação com o outro, e da nossa necessidade de contar histórias. Quantas e quantas vezes nós já vimos em filmes, em livros, até em desenhos, o homem em torno da fogueira, o homem sapiens, até o Neandertal e outras, contando histórias ao redor da fogueira. É impressionante, veja você as suas histórias, quais são as suas histórias de vida, quais são suas verdades, e isso pode parecer que não, mas é elemento constitutivo de uma palestra. Agora, como fazer isso? Bom, vem com a gente. Essa é a diferença. É impressionante, entendo, você falando isso, narrando as histórias, e cada um tem a sua história, na verdade. E assim, até o exemplo, você falando de educação dos pais, na verdade, não necessariamente as histórias que a pessoa conta, mas as histórias que a pessoa mostra a partir do seu jeito de ser, porque nós aprendemos, e essencialmente, principalmente pelos exemplos que nós observamos. Então, metáforas, exemplos, ilustrações, são os caminhos que levam a pessoa a adotar certas novas possibilidades de vida. E para um profissional, não necessariamente a pessoa vai fazer um curso, uma formação de palestrantes para ganhar a vida como palestrantes. Claro que esse é talvez o principal objetivo. Aliás, muito bem remunerada essa carreira de palestrantes. Pessoas começam a ganhar a vida nas suas primeiras palestras, fazendo pro bono, sem ganhar dinheiro. Depois começam a cobrar lá seus 2, 3 mil reais por uma palestra. Depois vão aumentando o seu cacife para 5 mil reais. E quanto mais ganha notoriedade, e é real especializando, isso é real. Vai chegando lá nas faixas dos 10 mil reais por palestra. E tem gente que chega assim, 20, 30. Aí conforme a sua dedicação para isso. E claro, daquilo que ela entrega. Eu vejo assim, que todo o processo de transformação acontece no processo educacional, que acontece dos pais educando os filhos, só que uma pessoa que tem experiência, se preparou e faz talvez para uma grande quantidade de pessoas, com suas palestras ou motivacionais, inspiracionais, palestras no cunho religioso, padres, pastores, rabinos, em sermões, homilias, ajudando as pessoas a encontrarem caminhos para as sendas espirituais, encontrando novas possibilidades de atuação na vida prática pelos exemplos, pelas histórias que são contadas pela Bíblia, o Corão, enfim, pelo budismo, islamismo, etc. Mas todas elas com foco de ajudar as pessoas a ter uma perspectiva de vida melhor. Isso no âmbito profissional, para uma pessoa que é um gestor, um diretor, uma pessoa que tem influência na liderança de outras pessoas, é um verdadeiro ganho, porque ela vai ter a oportunidade de, com muito mais intensidade, força, impacto, ajudar as pessoas a se transformarem. Então, imagine assim, uma pessoa usando exemplos, usando ilustrações e de formas metafóricas, criando condições para que a pessoa, então, dando um feedback, até no processo de relacionamento, no trabalho, facilitando a vida das pessoas. Então, entenda assim, voltando àquela questão inicial, para quem é destinado esse trabalho? Para todas as pessoas que desejam mais da vida.
Se observarmos bem, Sandra, eu vejo assim, as pessoas de grande sucesso são aquelas que se comunicam bem. Mas não só se comunicam porque são falantes e falam, não, mas falam com propriedade, com consistência. Uma fala tem começo, meio e fim. Além disso, a forma de falar, expressão das emoções, dando vida à fala, contando boas histórias, envolvendo as pessoas na condução da linha de pensamento e de raciocínio. O quão bom é quando nós, agora te ouvindo, por exemplo, poxa, como é gostoso ouvir o Sandro falando, né? Não só pela consistência, pela cultura, pelo conhecimento, pela experiência de vida, mas pela maneira agradável de expressar uma ideia, um pensamento e uma emoção. E a gente aprende com as pessoas que falam bem. Se observarmos bem, os grandes nomes da história, os grandes comunicadores, são aquelas pessoas que conseguem um destaque na vida. Não só os empresários, mas os empresários são exímios comunicadores, os professores, as pessoas que têm um papel de liderança de maneira geral. Eu até costumo dizer assim, que é fácil ter pessoas que sejam bons comunicadores, mas sejam líderes. Mas é praticamente impossível ter um bom líder que não seja um bom comunicador. Ô Reinaldo, o Russell é um filósofo contemporâneo da área da linguística, da filosofia da linguagem. Ele um senhor, já na altura de suas idades, ele disse uma vez assim: se você não tem o que dizer, cale-se, não diga nada. Agora, se você for dizer algo, preocupe-se, além de toda a estrutura linguística da construção do seu discurso, do seu texto, da sua palavra, da sua palestra, procure obedecer 2 princípios. O primeiro é, daquilo que você vai falar, tenha vivido aquilo. Porque você já deve ter conversado com alguém te contando uma história que você falou, não é possível que isso seja verdade. E dependendo da idoneidade daquele que fala, ele é crível, você acredita nele. Você fala, não, mas não pode ser possível que seja mentira, porque quem está me contando, eu acredito nessa pessoa. Então, ter experimentado aquilo que você palestra, aquilo que você ensina, é importante. Agora, você precisa saber como fazer isso. E o segundo, o Russell diz assim, você pode não ter ido à França, mas você estudou tanto, você conversou com tantas pessoas que foram à França, você sabe um pouco da cultura, você assistiu um documentário, assistiu um filme, que você ganha propriedade por descrição. O que significa isso? Eu nunca fui à França, mas eu sei onde ela fica, eu sei falar da cultura, arrastar uma palavra ou outra. Eu nunca fui à França, mas eu não sou ignorante nesse quesito. Então, o que o Russell fala? Para você ser um bom comunicador, viva aquilo que você diz e conheça aquilo que você está dizendo. Então, não tem outro caminho, Reinaldo. Não tem outro caminho de você não viver aquilo que você acredita. Eu sou professor de filosofia. Eu digo para os meus alunos, o que eu ensino é o que eu vivo. Quando eu prego numa celebração, numa palestra, eu preciso viver aquilo que eu prego. Por quê? O ouvido mais perto da boca que fala é o meu. Se isso não servir para mim, se a tua palestra não serve para você, ela é só um canal para você ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro, Reinaldo, 1 vez, 2, 3. Você não vai se sustentar, velho. Você não vai se sustentar. Aí entra justamente no que nós criamos, vamos lá, chamar de nosso produto, que é a formação de palestrantes, que tem a ver com todo esse trabalho, toda a nossa bagagem, experiência, cultura e conhecimento em comunicação, destinado a ajudar as outras pessoas no processo, primeiro, aprenderem técnicas, habilidades e também terem comportamentos condizentes com essa congruência e coerência daquilo que vão falar, daquilo que vão pregar, daquilo que vão transmitir. Então eu penso que um bom palestrante é aquela pessoa que tem uma boa história, tem um conhecimento, mas tem também habilidades para poder transmitir de forma apropriada as suas informações. E depois assim, não é todo mundo que sobe num palco. E mesmo assim, ninguém nasceu sabendo falar e saber usar um palco e usar um microfone. Isso tudo se aprende com a prática e com o tempo e com, claro, exercícios. Então o nosso trabalho tem assim várias vertentes. Primeiro, é um trabalho técnico, porque ele vai ajudar as pessoas a trabalhar em voz, corpo, postura, estruturação do pensamento, roteirização, como é que ela vai
não só saber as histórias, mas saber contar as histórias de forma apropriada, envolvendo, mexendo com as emoções das pessoas. Então, são técnicas. Depois, o aspecto psicológico, que tem a ver com autoestima, autoconhecimento, a noção de visão, missão, valores, o que ela pretende fazer com isso, qual é a sua intenção em relação ao seu propósito essencial, para poder servir de forma adequada às pessoas por meio de prepará-las para serem palestrantes. E também depois, nesse aspecto, por que não, vamos chamar de espiritual, uma coisa mais ligada a caráter, a essência, a congruência entre o que a pessoa fala e o que ela faz, o que ela faz e o que ela fala, para de fato fazer e dar consistência profunda em relação àquilo que ela faz com suas palestras. Há vários tipos de palestras. Há palestras que são técnicas, que são aquelas de conhecimentos técnicos, em função da inteligência artificial, em função de uma metodologia no processo produtivo, aquelas palestras que são desenvolvidas lá pelaquela semana da CIPA nas organizações, como é que devem ser os procedimentos de segurança. É nichada, né? Tem um objetivo específico. Agora, outras são motivacionais, inspiracionais, palestras que vão transformar a vida das pessoas por meio de histórias, exemplos. Poxa vida, pessoas que estão desanimadas. Agora há pouco, na nossa conversa, quando converso com o Sandro, estamos conversando já há algumas horas, né? Então é sempre um prazer. E você falava, Sandro, da moçada, dos jovens, dos alunos, e que são praticamente 3 os grandes problemas, que é a depressão, a ansiedade e também essa questão ideação suicida. Ideação suicida. Ou seja, quantas crianças estão perdidas e um educador, um professor, um pai, alguém que tem uma estrutura para poder transformar e dar um alento, uma luz, uma iluminação, pelo menos acender a luz no fim do túnel, para que as pessoas possam ter uma vida melhor. Eu penso que um bom palestrante é essa pessoa que transforma o mundo. E assim, voltando, ninguém nasceu sabendo fazer uma boa palestra e se preparar para isso. E o que nós fazemos é ajudar as pessoas a terem o seu conhecimento, as suas histórias, e para que possam utilizar as suas histórias e a sua sabedoria, mais do que o conhecimento, ajudando as pessoas a transformarem as suas vidas. Então existe, por lado disso, uma nobreza de alma para as pessoas que têm essa vocação em transformar o mundo para um mundo melhor por meio de palestras. Além, novamente, sem perder esse foco, além de fazer trabalhos voluntários, etc., mas também, por que não, algo extremamente rentável. Por que não eu ganhar a vida? Eu não preciso ser palestrante profissional, largar tudo que eu faço para ser palestrante. Eu posso apenas ser um palestrante para, enfim, fortalecer a minha imagem, o meu branding pessoal, mas também, por que não, direcionar isso para ganhar alguma coisa, ter uma recompensa, já que precisamos ganhar dinheiro também. O formação de palestrantes, o que eu acho interessante nele é que ele tem uma trilha desenvolvida aqui por nós, Passadori, que ela é lógica e ela é uma trilha construtiva. O que significa isso? Independente do estado, o nível, o ranking, o andar que você esteja sobre uma carreira de palestrante, ou se você quer apenas refinar um pouco mais o seu processo de comunicação. Ela atende a todas as necessidades porque ela é maleável e ela é adaptável a todo projeto de vida. Entretanto, ao chegar no final, todos aqueles que passarem por esse processo terão algumas certezas. Por exemplo, que o seu processo de comunicação depende, evidentemente, do teu propósito, do teu objetivo, né? Se eu quero dizer algo a alguém, eu preciso ter um leitmotiv, né? Um motivo que me mova para dizer aquilo para alguém. E você dizia há pouco sobre esse processo de comunicação. Somente os curáveis são curados. Olha, né? Somente os curáveis são curados. E se você, de alguma forma, sentiu assim um apelo, sentiu um chamado, isso é comigo, isso é para mim, desejo ganhar muito dinheiro, eu desejo ajudar as pessoas, eu quero ser um bom palestrante, entre em contato com a gente, vai ser um prazer te receber, uma conversa sem compromisso. Até te ofereço, para quem entrar em contato, um questionário
muito assim astuto para você investigar efetivamente se você tem jeito, se você tem conhecimentos suficientes sobre isso, que fala sobre, primeiro, características gerais sobre a sua vida, depois, características vinculadas à comunicação e mais outras 30 perguntas falando só sobre o mundo de palestras e o mundo de palestrantes, avaliando seu conhecimento e, por que não, a sua vontade em relação a isso. Meu celular, meu WhatsApp, 98521-7750, claro, é em São Paulo, 011, 98521-7750, e o nosso site à sua disposição para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho é o passadori.com.br. Ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá! Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.